Bem, nós chegamos agora à nossa hora da comunhão e hoje temos a alegria de receber para essa comunhão, esse bate-papo interessante, a professora Zilmara Carvalho, que é professora de filosofia na Universidade Federal do Maranhão, né? E, e hoje estaremos conversando com ela sobre alguns temas, como filosofia e ateísmo, filosofia e religião, religião e política e filosofia. Obviamente que não se pretende esgotar esses assuntos, né? A gente vai tratar alguns aspectos de cada um desses assuntos. Zilmara, muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada. E aqui eu queria uma questão curiosa. Por onde eu ando ministrando aulas, eu vejo muito, ouço muito uma opinião muito comum das pessoas, especialmente aquelas que não tiveram ainda uma iniciação em filosofia. É a associação entre filosofia e ateísmo. Uhum. As pessoas acham que a pessoa que estuda filosofia naturalmente se torna ateia, né? Uhum. Essa interessante que é um pensamento muito comum mesmo, né? Sim. Então, assim, com base nessa situação aí, eu queria que tu falasse pra gente como é ser professora de filosofia na academia sendo evangélica. Ok. Bom dia, eu agradeço muito pelo convite, me sinto muito honrada por estar aqui, né, participando desse programa com vocês. E, sim, meu local de fala é o da filosofia, mas eu sou evangélica, né? Isso não é um segredo para ninguém. O que eu acho é o seguinte: a filosofia, ela não tem religião nenhuma, né? A filosofia, ela tem uma preocupação sistemática em criticar tudo aquilo que se apresenta na realidade, e a religião não está imune a isso, não está imune a essas críticas. Mas o fato dela, a ideia de Deus não está imune a essas críticas, as provas da existência de Deus não estão imunes a essas críticas, mas o ateísmo também não é imune às críticas filosóficas. Esse é o ponto, né? Então, da mesma forma que a religião pode se converter num objeto de crítica da filosofia, o ateísmo também pode se converter num objeto de crítica da filosofia. E se a gente for recorrer à história da filosofia, vamos ver que nós temos muitos exemplos, né, de como essas discussões aconteceram, né, e vêm acontecendo. Eu não tenho grandes problemas com isso, porque eu entendo que a academia, a universidade, não é lugar de proselitismo. Eu sei o que eu estou fazendo ali, né? Eu sei qual é o meu trabalho e eu procuro desempenhar da melhor forma possível o meu trabalho. Isso significa dizer que se eu tiver que trabalhar com São Tomás de Aquino, eu vou trabalhar com São Tomás de Aquino, eu vou expor as ideias dele sobre Deus com a mesma paixão, com o mesmo interesse e com a mesma seriedade que eu vou ser capaz de expor as ideias de Sartre, de Feuerbach, de Nietzsche. E eu acho que é exatamente esse o papel de quem está lá trabalhando com esses filósofos que por vezes têm perspectivas tão diversas, né, sobre temas semelhantes. Então, eu acho que tudo depende do seu posicionamento. E não nego para ninguém na academia que sou cristã. Se me perguntarem, eu sei a razão da minha esperança em Cristo, mas isso não é a tônica de nenhuma aula minha. Eu acho que é esse que é a linha tênue que separa a profissão de ser professor de uma doutrinação. É isso que eu acho que as pessoas precisam entender. E a gente não que a gente esteja em sala de aula de uma forma neutra, porque isso não existe. Uma hora ou outra, o que nós somos vai aparecer, faz parte do nosso posicionamento, mas o nosso posicionamento não tem que ser uma imposição, não tem que ser uma forma de levar os outros a pensarem como você. Então, se você tiver essa perspectiva em mente, eu acho que as coisas tendem a dar certo e você tende a ser respeitado. E eu acho que, sobretudo, a gente deve procurar trabalhar e viver de forma associada. Você não pode dizer uma coisa
e ter uma conduta distorcida, diferente daquilo que você diz em teoria. E se manter luz. Então eu não preciso fazer proselitismo, eu só preciso estar no meu lugar. Bom. E assim, essa postura ética é fundamental, né? E se a gente lembrar assim, do ponto de vista da própria história da filosofia, a gente vai perceber que predominantemente, durante muitos séculos, a filosofia ela foi teísta, né? Esses filósofos, inclusive elaborando provas da existência de Deus, isso até o século XVIII. Isso. No século XIX, a gente tem o surgimento do ateísmo como um movimento dentro da filosofia e em outros campos de conhecimento, né? Sim, com certeza. Mas assim, aí mostra o equívoco dessa noção, que é a associação da filosofia com o ateísmo. Sim. Né? Julgando pela história, ela foi mais teísta do que ateísta, né? Sim, exato. Zilmara, sobre filosofia e religião, né? Você tem pesquisado já durante muito tempo um autor, né? Claro que você estuda vários autores, mas tem um que é da tua preferência. Com certeza. Como eu te conheço, eu sei disso, né? É Immanuel Kant. Sim. Né? É um autor extremamente importante, é um autor... Kant era protestante, né? E um homem piedoso, né? Sim. E o pensamento dele tem uma repercussão muito grande na teologia. Sim. Então, ele é um pensador extremamente importante para a religião ainda hoje, né? Com certeza. Aí eu queria te perguntar qual é a crítica de Kant à religião da sua época e qual seria a crítica dele à religião de hoje? Ok, então acho que um ponto de partida para isso é lembrar que, do ponto de vista teórico, né? Ou seja, do ponto de vista de se pensar a constituição do conhecimento científico, que é próprio conhecimento científico, Kant é um agnóstico, né? Ou seja, ele vai defender categoricamente que você não pode nem provar a existência de Deus, né? Tampouco negar a existência de Deus. Então, muita da minha experiência na academia como professora, ela se resguarda muito nessa postura kantiana, né? O que repercute, então, a minha formação como pesquisadora nesse filósofo, também nos meus posicionamentos, em grande medida, na academia. Porque eu concordo, né, com essa perspectiva kantiana de que não dá para você provar cientificamente aquilo que é suprassensível e nem negar. Muito bem, então, essa perspectiva do agnosticismo kantiano, muito embora ele seja, né, você colocou muito categoricamente, até Kant é um protestante, né, isso vai repercutir na forma dele pensar a religião, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque Kant vai pensar a religião como tendo por essência a moral. Né? A religião tem por essência moral. E a moral em Kant é algo absolutamente racional. A moral tem a ver com autonomia, tem a ver com um agir que é incondicionado. Né? Um agir no qual eu me determino a fazer algo, por quê? Porque a razão me impõe isso como algo que eu devo fazer, de forma incondicionada. Então, por exemplo... não matar o outro, né? Que seria um ordenamento aí do cristianismo, né? Em Kant isso toma uma dimensão que é a dimensão da razão. Por que eu não devo matar o outro? Porque a máxima da minha ação não pode se universalizar, né? Então, todas as vezes que eu estiver diante de uma situação concreta, a pergunta é essa: o que deve servir como máxima para a minha ação? E o que deve servir como máxima da minha ação é aquilo que torna ela passível de ser universalizada. Matar o outro, convenhamos, não é uma máxima passível de universalização. Todos morreriam. Eu estaria autorizando isso. Exato. E assim, isso nos leva a uma outra questão. Você, quando falou dessa máxima, né, que universaliza a ação, você se refere, na linguagem da filosofia kantiana, a imperativo categórico, né? Exatamente. E
Eu tenho uma curiosidade, assim, parece-me que o imperativo categórico é o centro da filosofia moral de Kant, Sim. né? Curiosamente, o cristianismo ele também tem, o seu a ética cristã, aquela ética que a gente consegue interpretar a partir da leitura do Novo Testamento, ela tem um centro também. Sim. É que é um tipo de amor, é um tipo muito distinto de amor, e que a tradição chamou de caridade. Sim. Né? Então, a minha pergunta é se existe alguma relação entre esses dois termos, o imperativo categórico de Kant e o mandamento da caridade, da ética de Jesus de Nazaré. Bom, então, o amor, Kant, na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é uma obra que ele vai tratar de ética, ele fala de dois tipos de amor, o amor prático e o amor patológico. O amor prático é esse amor que está absolutamente vinculado a esse dever incondicionado, ao que eu devo fazer. Então, não é um amor que pode ser revestido de, como normalmente a gente faz, de sentimento. Né? Então, por que eu faço uma determinada ação? Não porque eu sinto, né, algo que me mova a fazê-lo. Eu faço porque é isso que racionalmente eu devo fazer. Né? E ao fazê-lo, aí sim, eu posso ter, em contrapartida, o sentimento do dever cumprido. Né? Mas não é isso, nem o sentimento do dever cumprido que me move a fazer. Eu devo fazer aquilo porque é o que eu devo, né? Devo porque é o que a razão me ordena. O amor patológico, em contrapartida, como o próprio nome indica, é fruto daquilo que nos afeta, né? E poderia ser traduzido mesmo em sentimento, sob a forma de sentimento. Ora, se a gente levar em consideração que a ordenança do amor, né, que está lá nas Sagradas Escrituras, do amar ao próximo como a ti mesmo, né? A Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Se a gente levar em consideração que a gente não precisa sentir, né, para praticar aquilo que o cristianismo nos manda praticar, então você tem claramente aí uma possibilidade de aproximação, sim, com o imperativo categórico kantiano. Né? Em que medida que eu tenho que, enquanto cristã, esperar sentir amor por quem me ofende para dar outra face? Em que medida? Em que medida que eu tenho que esperar ter amor por um pecador que muitas vezes está praticando algo que eu sou absolutamente contra, mas ainda assim o cristianismo me convida a perdoar? Em que medida eu tenho que esperar sentir isso? Né? Então, acho que o cristianismo é menos uma questão de sentimento e mais uma questão de compreensão, né? De compreensão de por que eu devo agir no assim. No caso, a caridade seria justamente nesse sentido, esse amor prático, né? Exatamente. Baseado no dever. Exatamente. Até então, que Paulo chama de lei de Cristo. Sim. Né? Então, exatamente. Aliás, Kant é um leitor, né, muito assíduo ali das cartas paulinas. Ele lê com muita avidez as cartas paulinas. E é exatamente esse ponto que eu estou querendo chegar, né? Esse amor-caridade do cristianismo, ele pode muito tranquilamente ser associado ao amor prático kantiano, ao dever. Eu não devo socorrer o próximo porque eu tenha necessariamente empatia com ele. Eu devo socorrer porque é o que eu devo fazer, né? Então não é uma empatia sentimento, eu diria, uma empatia enquanto espécie, né? Nas suas muitas falas sobre esse amor, Jesus vai caracterizando, né? E quando ele fala desse amor tendo por objeto o próprio inimigo, aí não dá para a gente pensá-lo, em hipótese alguma, como um amor patológico. Porque o que o inimigo desperta em ti? Sentimentos ruins. Mas você tem que fazer o bem a ele. Então, isso aí é dever mesmo. Sim. Então, parece que as coisas se encaixam bem, né? A caridade com o imperativo categórico, sim, né? Sim, o imperativo categórico, ele está diretamente vinculado à noção de humanidade, de humanidade. Então, esse aqui é o ponto, né?
a ideia de humanidade, então, ela não está restrita, por exemplo, ao continente europeu. A ideia de humanidade é uma ideia cosmopolita, né? E como o cristianismo, ele é cosmopolita. É o que me permite socorrer, ter misericórdia de quem está do meu lado, né, do nordestino, ou de quem está lá na África, padecendo. Então, não é isso que eu quero dizer, não é uma questão de empatia nesse sentido, no sentido do sentimento que eu tenho pelo outro em função da proximidade com ele, mas um sentimento que não pode ser traduzido efetivamente em sentimento, porque ele está relacionado com algo maior, que é a minha visão de humanidade enquanto espécie, que só a razão pode me permitir ter, né? E que sim me permite enxergar com a mesma condescendência quem está do meu lado e compartilha das ideias que eu tenho, e aquele que efetivamente é diferente de mim. Que se manifesta em ti como dever. Exatamente. Que se manifesta em mim como dever. Então, nesse sentido, a minha leitura da ética kantiana e da religião kantiana, em grande medida, se dá nessa perspectiva, na perspectiva de alguém que foi um profundo conhecedor da Bíblia, sobretudo do Novo Testamento, e faz uma espécie de laicização. Isso. Né? Laicização. Uma reinterpretação sob a perspectiva ou à luz da razão. Sobre essa laicização, a gente poderia dizer que ele faz esse processo em relação à ética cristã, à ética da religião, né? Ele fala, é como se ele estivesse falando da mesma coisa, só que agora numa linguagem filosófica. Sim. Né? Parece que é o que a gente está acordando aqui, né? Parece que é esse entendimento que a gente está tendo. Ele está falando da mesma coisa, só que numa linguagem filosófica. É claro que isso vai ter implicações, né? Por exemplo, até pela tua abordagem aí, dá para perceber que ele tem o Kant tem uma certa hostilidade à questão do sentimento. Sim. Né? Então, assim, o ato para ser moral, ele não pode estar condicionado por sentimento algum. Não pode. É só pelo puro dever. Exatamente. Não é isso? Pelo puro dever. Exatamente. Parece que nesse aspecto, nessa radicalização, né, ele se afasta um pouco do que a gente encontra no Novo Testamento, que apesar de colocar o amor como dever, ele não hostiliza o sentimento. Você pode o teu ato de amor pode estar associado a algum sentimento, mas não pode depender dele. Sim. Né? Mas não exclui. Sim, e parece-me que Kant chega ao ponto de excluir. Né? Assim, se eu faço baseado em algum sentimento, então já não é um ato moral. Não é um ato moral. Então ele exclui. Sim. Né? E a ética cristã não exclui, ela pode até assimilar o sentimento, mas não é a base. Sim. Não é a base no caso aí, da ação caridosa. Sim, mas aí a gente também tem que contextualizar um pouco o autor, né? Que a gente entrou muito diretamente nele. E Kant é um filósofo do século XVIII, né? E isso significa dizer que ele está discutindo ali com questões que são próprias a esse século. E no que diz respeito especificamente à religião, à moral, ele está focalizando ali, de um lado, o pietismo, né, que pesa por demais a mão no sentimento, e de outro lado ele está discutindo com o calvinismo, né, que pesa a mão na graça. Isso na leitura kantiana, né, o pesar a mão na leitura kantiana. Então ele está fazendo ali uma síntese, né, uma crítica a essas duas perspectivas. A mãe dele era pietista, e o calvinismo tem é muito forte na época, né, da época em que Kant escreve. Então ele está ali fazendo uma crítica a essas duas perspectivas e procurando uma síntese. A síntese kantiana vai dar exatamente numa religião cuja essência é a moral, né, é a moral, e uma moral racional. Significa dizer que, se de um lado ele está deixando o sentimento de lado, aí tu está perfeitamente, né,
correto no teu raciocínio, ele está excluindo o sentimento não pode ser, não pode ser o motivo da minha ação moral, até porque, então, se tratar de alguém que me fez algum mal, eu não vou ajudar, né? Eu não vou fazer o que eu devo com ele, eu não vou ser justa com aquela pessoa. Está falando muito de ajuda, né? Vamos deixar a ajuda de lado, vamos falar de justiça. E se for alguém que me fez algum mal, né? Eu vou pagar o mal com o mal, se o depender do meu sentimento. Então a questão aí, como ser justo com quem outrora foi comigo injusto, né? É uma questão. Então, como ser movido por sentimento nesse sentido? E de outro lado, a questão dele com o calvinismo, né? Como esperar todo o tempo que o meu aperfeiçoamento como pessoa, o meu aperfeiçoamento moral, decorra do favor não merecido de Deus? Qual é a consequência disso? Para Kant, a consequência disso é que nós temos uma chance muito grande de nos tornarmos acomodados, preguiçosos, covardes. Então ele está lutando de um lado contra o sentimento, sim, de outro lado com, eu não diria nem que é diretamente com a graça, mas com as consequências que podem advir de um pensamento religioso que se apoia integralmente na graça, desconsiderando qualquer esforço humano no sentido do seu aperfeiçoamento moral. Sim, sim. Vamos pensar, então, nas implicações disso. Então, parece que, de certo modo, ele reabilita a religião, ao fazer essa crítica, né? Sim. Porque a religião está sendo muito criticada, mas ele está, quando ele coloca o imperativo categórico, que nada mais é do que uma tradução em linguagem filosófica do centro da ética cristã, que é a caridade. Parece que chegamos a essa conclusão, né? Então ele na verdade acaba dizendo, olha, o centro do cristianismo é esse aqui. Pode-se atacar vários pontos aí, mas esse ponto aqui é o ponto central e ele é inabalável, né? E ele é inabalável. Nesse sentido, ele é como que ele estivesse recuperando, né? Fazendo um trabalho de recuperação da religião. Sim. Por outro lado, parece que ele destrói algumas coisas, né? Sobre a questão do sentimento, não é um ponto tão relevante, porque há diferença, mas isso não altera muita coisa. Sim. Porque para o cristianismo o fundamento mesmo é o dever. Você pode até ter um sentimento, mas não é a base da sua ação, é o seu dever, né? Então não altera muita coisa. Agora, quando se trata da graça, aí parece que a gente tem aí uma mudança significativa, né? Porque o que Kant vai colocar é que nós podemos realizar o ato moral, que é obedecendo a esse imperativo categórico, que nada mais é do que o mandamento da caridade. Nós podemos realizar isso por um poder nosso, que é a razão. Sim. Né? Até então, a ética era muito baseada em Deus, não é isso? E na religião, a ética cristã ela é baseada em Deus, né? Então, inclusive, os cristãos, a nossa tradição, aponta 3 virtudes teologais para diferenciá-las assim das demais virtudes, né? Elas são a fé, a esperança e o amor. A ideia da virtude teologal é que é o tipo de virtude que não pode ser aprendido meramente pelo esforço humano como as outras. Sim. Mas depende de uma agência de Deus na vida da pessoa. Então são virtudes todas baseadas na graça. E a principal delas é justamente a caridade. Sim, sim. Então parece que Kant tira Deus da história nesse momento, né? Na realização do ato moral, ou aí, usando em linguagem religiosa, na realização da caridade, Kant diz, olha, isso é um poder humano. E aí trata essa virtude como se ela não fosse cardeal. Como se ela não fosse teologal. Né? Isso parece que nos leva para o século XIX, né? Quando
parece que Deus sai de cena, Sim. né? E aí Nietzsche fala da morte de Deus, Feuerbach cria um movimento gigante, né, com uma obra magnífica, né, inclusive a essência do cristianismo, né, onde ele vai mostrar que Deus é apenas uma projeção do ser humano, né. Então parece-me que, nesse sentido, parece que Kant acaba ajudando a matar Deus. Com O que tu pensa certeza. sobre isso? Então, você está certo. Né? Eles, na verdade, acabam sendo mais kantianos do que Kant. Os ateístas do século XIX são mais ateístas do que Kant. Mas, sem dúvida nenhuma, ele constrói, né, o caminho para que isso aconteça. Ele não é um ateísta, Não, mas ele abre a porta. ele não é. Né? Porque o que acontece ali na religião nos limites da simples razão? Primeiro, voltando ali ao século XVIII. O século XVIII é um século onde a religião está sendo atacada de todos os lados. E não só a religião, mas a sua irmã, né? A metafísica. Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte: se ataca a metafísica, se ataca a religião e vice-versa. Exato. Né? Então, o século XVIII é um século onde isso acontece incisivamente. E acontece incisivamente porque a religião, com sua proximidade com a política, ela acaba patrocinando, juntamente com a política, grandes injustiças, atrocidades, né? Então, ela acaba, sim, né, sendo alvo ali de toda a crítica, com uma certa... Eu diria que essas críticas, elas têm uma certa razão de ser, sim, né? Ela perde de vista a sua função para investir numa outra perspectiva que é a política, e com isso, o que acontece? A religião acaba sendo um núcleo de saber que autoriza e patrocina o obscurantismo. Então, quando o século XVIII critica, os iluministas, portanto, criticam a religião, eles estão criticando a religião por ela estar promovendo, né, um ofuscamento da razão e, por assim dizer, a ignorância, a superstição, o fanatismo, né, e utilizando-se de recursos que poderia naturalmente se desenrolar na religião, mas que são utilizados para manter as pessoas sob a sua tutela, como a questão da própria noção de providência, os milagres, etc. Então, Kant está dentro dessa tradição, que está examinando esse tipo de problema que acontece com a religião. Compactua disso. Se você pega a religião nos limites da simples razão, a quarta parte, especificamente, onde ele vai tratar do pseudo-serviço de Deus, é ele fazendo essas críticas, né, incisivas à religião e indo mais além, mostrando por que as coisas tomaram esse rumo. Ok, mas eu não estou fugindo da tua resposta, só estou preparando melhor a minha, né? Ok, então tem esse aspecto da questão, o aspecto de que, sim, a religião, ali no século XVIII, ela promoveu a covardia, ela promoveu a acomodação, ela promoveu a subserviência, né, a servilidade e a ignorância. Então, quem escreve no XVIII, está escrevendo, e contra a religião, escreve contra esse estado de coisas. Esse estado de coisas. E aí sim, eles estão se dirigindo mesmo ao cristianismo, seja de matiz católica ou evangélica. Mas é contra o cristianismo que eles estão se levantando. Kant, como eu disse, compactua disso, né? E a solução que ele vai apresentar, que é uma coisa que eu não disse a princípio, a Religião nos Limites da Simples Razão é uma obra que é mal recebida no século XVIII. É mal recebida pelas autoridades, porque as autoridades vêm com preocupação, sobretudo Frederico Guilherme II, né, que é o déspota que está governando a Prússia. Ele é alertado por um sacerdote que essa obra poderia mexer com a cabeça do povo, né? Poderia levar o povo a pensar. Então a obra é interditada, só vai ser liberada tempos depois. Então, a questão aí que me parece muito clara é o seguinte: Kant tenta sair dessa crítica que se faz, crítica incisiva que se faz à religião, por um lado, tentando reabilitá-la, mas reabilitá-la sobre uma perspectiva
moral, racional, que conceda ao homem a autonomia, que é exatamente o ponto mais criticado pelos outros iluministas em relação à religião histórica. A religião histórica mina a autonomia. Então, como que eu penso uma dimensão legítima para a religião? Eu penso uma dimensão legítima para a religião na medida em que eu permito que se perceba que a religião é lugar de autonomia, é lugar de emancipação humana e não lugar de subserviência. Então, a solução kantiana para a religião é essa. Então, nessa perspectiva, ele está reforçando a religião, reabilitando a religião. Mário, eu só quero pegar um gancho. Vai. Por conta do nosso tempo aqui. Certo. Aí eu quero trazer para a nossa situação de hoje, justamente essa análise que tu está fazendo aí. Ok, que eu ainda não terminei de responder. Tá bom, eu vou só jogar a questão, aí tu já puxa para a situação aqui de hoje. Tá legal. Como então você avalia a relação entre a ética evangélica e a situação política atual? Tá, beleza. Faz a comparação. Vamos lá, né? Pois bem, então o problema está colocado. O que ele está querendo reabilitar? Ele está querendo reabilitar, através da religião, a autonomia humana, mostrando então que não é incompatível você ser religioso e você pensar. Porque a dimensão da autonomia é a dimensão do pensamento. A dimensão da religião, portanto, é a dimensão do pensar. Então, o que Kant vai fazer? Vai fazer uma diferença entre a fé puramente racional e a fé revelada. A fé puramente racional é uma fé livre, a fé revelada é uma fé imposta, né? Imposta pela revelação. O que ele está dizendo? Não a fé revelada, não está dizendo não a fé revelada, mas ele está dizendo que a fé revelada, ela não pode se antecipar à fé puramente racional. Nessa perspectiva, a fé puramente racional vai ser a pedra de toque de toda a fé revelada. Ela é que vai permitir a compreensão da fé revelada. Então, é ela que vai permitir o pensar humano, mesmo sobre aquilo que nos é imposto. A compreensão disso. Ora, a análise que Kant faz do seu século é uma análise de que você, em matérias de religião, tem tutores. Esses tutores não estão preocupados com a compreensão daquilo que é posto pelas Sagradas Escrituras. Eles estão preocupados em estabelecer uma moral que deve, com regras fixas, princípios fixos, que não devem ser questionados e que devem ser acatados por todos, independente da compreensão desses preceitos. Esse aí que é o ponto. Quando você se propõe a promover uma religião onde nada possa ser questionado nessa religião, nem a autoridade daquele que lhe coloca as coisas dessa maneira, você cria uma mentalidade de subserviência, uma mentalidade de rebanho. Né? Cria um gado hoje? Doméstico. Calma que eu estou chegando lá. Significa dizer que, primeiro, a tua questão anterior, você está correto? Ele abre as portas para o ateísmo do século XIX? Abre sim, né? Na medida em que ele vai, para fazer tudo isso, toda essa proposta de religião, essa engenharia aí vai depender de quê? De transformar Deus num arquétipo de perfeição moral. Então, não preciso provar se Deus existe ou se não existe. Eu tenho que crer racionalmente nesse arquétipo de perfeição moral que é Deus e procurar me aperfeiçoar através das minhas ações o máximo possível desse agir moral que Deus me colocado através de Deus como um arquétipo perfeito de moralidade. Então é nesse sentido que o crente, por assim dizer, deve se conduzir, né, procurando melhorar-se moralmente. E em relação, então, ao que tu está muito preocupado, né, que é a questão da relação entre religião e política, né, contemporânea, eu diria o seguinte, primeiro, eu tenho uma leitura kantiana, bastante kantiana, no sentido de que eu procuro reter o que é bom, né, e, ora, o que eu penso que ser bom aí nessa crítica kantiana e que nos permite ainda fazer uma leitura contemporânea de política e de religião, ou da relação política e religião? Exatamente o fato de que, no momento que a gente está vivendo, ora, é um momento onde o cristianismo está sendo posto à prova. Né? A igreja pode não se dar conta, a igreja pode não perceber, mas o cristianismo está sendo posto à prova. As pessoas que se dizem cristãs estão sendo postas à prova. E eu diria, estão sendo reprovadas.
estão sendo reprovadas. Por quê? Porque elas continuam fazendo exatamente aquilo que Kant critica quando fala do pseudo-serviço. Colocaram como fim de sua existência aquilo que deveria ser, se muito, meio para essa existência. Ou seja, colocaram no lugar de Deus a obrigação e, por conseguinte, a sua subserviência em relação àqueles que ditam essa obrigação. Então, o que a gente vê hoje no mundo evangélico, grosso modo, são pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, por vezes leem a Bíblia, mas elas não se preocupam em ter uma compreensão daquilo que a palavra diz. Porque se o sacerdote, aí eu cito Kant, né? Kant diz, se o sacerdote é capaz, né, de te dizer o que fazer, por que tu vais pensar por ti mesmo? Então, eu acho que nós abdicamos, eu digo nós, me colocando nesse contexto maior do mundo evangélico, nós falhamos, e nós falhamos quando nós abdicamos da nossa condição de seres pensantes. E onde o pensamento cessa, o fanatismo começa. É aí que está a nossa falha. Nesse sentido, a crítica de Kant à religião, eu digo, não a solução religiosa, mas a crítica dele à religião, ela continua absolutamente pertinente. Atual. Ela serve para a gente estar se colocando diariamente, né, em que medida que, de fato, o cristianismo que a gente diz professar é o cristianismo do Cristo. Nesse sentido, até Nietzsche seria mais autêntico do que nós, quando diz que o único cristão foi Cristo, né? Até ele seria mais autêntico do que nós. Eu acho que é um momento assim ímpar para a gente pensar em que medida que nós temos um Estado teocrático, né? Se nós queremos tanto um Deus que esteja acima, que é o slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Se realmente nós queremos um Deus acima de todos e nós convertemos, né, queremos converter por força da nossa vontade o Brasil numa teocracia, em que medida nós continuamos sendo cristãos? Porque o cristianismo não é imposição. O cristianismo não é imposição, e para repetir algo que eu ouvi desde que entrei na igreja, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus, né? Em que medida que eu consigo impor às outras pessoas a minha forma de pensar, a minha forma de sentir o cristianismo, e ainda assim continuo sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus? Né? Em que medida que eu continuo dizendo que o líder político X, o governante X, é o melhor governante para o país, e me levanto como líder de uma igreja para dizer isso, e ainda assim espero que não haja divisão na igreja? Eu acho que quando um líder evangélico se põe a dizer que uma igreja deve votar em fulano ou em Beltrano, eu acho que o reino já está dividido. E o reino está dividido porque ele instaurou a cisão. Ele instaurou a cisão entre a decisão dele e a decisão de Deus, né? Ele não consultou a vontade. Então aí, o que se esperar de uma igreja cuja, na sua determinação maior, que por vezes é a determinação do líder, a cisão já está posta, né? Então, eu vejo assim com muito, muito pesar tudo isso que a gente vive hoje, todo esse embotamento do pensamento. Eu acho que Deus não nos dá muitas bênçãos, nos dá muitas graças, sim. Aí, Kant que me desculpe, mas a graça de Deus é também fundamental, embora ela não possa ser, né, o nosso travesseiro confortável, mas ela é fundamental para a nossa vida cristã. Porém, é preciso que a gente esteja procurando compreender o que as Sagradas Escrituras nos propõem, porque Deus não nos chama para servi-lo pedindo a nossa capacidade de pensar, de refletir em troca. Pelo contrário, ele não nos pede nada em troca. Acho que a não ser a nossa própria vida. Isso. Acho que Kant não compreendeu muito bem a graça. Eu acho que ele viu a graça a partir de uma compreensão que se tinha mesmo na época. Sim. Por exemplo, não teríamos tempo hoje, infelizmente, para falar sobre essa questão, sim, mas há um conceito caríssimo de Dietrich Bonhoeffer, que ele faz a distinção entre a graça barata e a graça preciosa. Então, a graça que acomoda é a graça barata.
a graça preciosa, que é a graça do Evangelho, ela não gera acomodação, né? Então, esses são dois conceitos assim bem interessantes de Bonhoeffer, que esclarece muito sobre a graça. Zilmar, eu queria inclusive pedir desculpa a alguns ouvintes que estão mandando perguntas devido à escassez do nosso tempo, não vai dar para tratar. Eu realmente peço perdão. Então, eu queria que nós fechássemos esse momento maravilhoso aqui. Eu, muito agradecido pela tua presença e pela tua contribuição tão significativa, né, ao Papo de Crente, com uma reflexão dessa tão profunda. Eu queria que tu encerrasse as tuas palavras aí, respondendo sobre uma questão que eu acho também muito pertinente, que é como tu vês o futuro da filosofia e do pensamento crítico, levando-se em conta as políticas educacionais do atual governo. Então, eu acho que é uma pergunta muito pertinente, porque a gente está falando muito de filosofia, de religião, e nessa perspectiva eu convidaria o ouvinte a pensar a seguinte coisa: por que a filosofia, justamente a filosofia e as humanidades, elas têm sido tão atacadas, né, nos últimos meses, eu não vou dizer nem nos últimos tempos, mas nos últimos meses de forma mais incisiva, né? Alvo elas sempre foram, mas nos últimos meses, de forma incisiva, elas têm sido alvo de ataque. Por que elas têm sido alvo de ataque, né? Essa eu acho que é uma questão que a gente deve se propor, sim, para refletir. E veja bem, tolher, impedir, destruir uma formação acadêmica, né, em filosofia, né, e nas humanidades, que é o que, na verdade, está posto por esse projeto novo do governo chamado Futurice, né, é algo que a gente, contra o qual a gente deve se colocar, deve refletir, porque o que se perde com isso? Acho que o que se perde com isso é exatamente a possibilidade da gente pensar, da gente refletir, da gente não ser simplesmente massa de manobra, rebanho. Porque na medida em que você estabelece parcerias público-privadas, e veja bem, as parcerias público-privadas, elas são previstas pela LDB, mas estar refém da iniciativa privada foge completamente a qualquer perspectiva que se tenha pensado anteriormente para a nossa educação, para a universidade brasileira. E o programa novo anunciado pelo Ministério da Educação nos coloca absolutamente reféns. Aí eu pergunto, como é que cursos, né, como filosofia, história, né, para dizer o mínimo, as licenciaturas de modo geral, como é que elas vão estabelecer ou ficar à mercê da iniciativa privada, né? O que nós... Quem tem interesse? Exato, quem tem interesse? Quem tem interesse? Então, as empresas, quando muito, têm um interesse mais tecnicista, mais mercadológico, todo mundo sabe disso. Então, quando se anuncia esse tipo de proposta, você está, de uma forma violenta, né? Cavando a sepultura das humanidades. Cavando a sepultura das humanidades. Né? Aí eu pergunto, a gente é só isso? Nós somos só... Trabalhadores? Trabalhadores, exato. Né? É só isso? A nossa vida é só isso? Né? É só trabalhar, consumir, trabalhar e ser consumido. Né? Sim, é a isso que se reduz a nossa condição humana? É a isso? E se você, que é ouvinte, que é crente, acha que é só isso, então eu acho bom você nem ir para a igreja mais. Né? Eu acho que não tem nem sentido, porque você tem só que trabalhar, produzir, e a lógica é essa. Então, a dimensão humana, ela fica aleijada. Matar o pensamento é aleijar o ser humano. E se você mata as humanidades, você mata o pensamento. E você ainda vai falar, eu posso terminar, eu posso fechar. Então, eu agradeço muito, né, estar aqui, tendo essa oportunidade, peço perdão, porque em alguns momentos eu reconheço que eu me empolguei, talvez tenha falado além do que devia, mas eu também acho que a gente não pode perder essa oportunidade, esses espaços para dizer algumas coisas.
que por vezes a gente não pode mesmo dizer na academia, mas que tem algum momento que a gente tem que dizer abertamente o que a gente está pensando e sentindo. Tem uma frase do Michel de Montaigne que eu gosto muito e sempre repito muito em sala de aula, quando ele diz assim: em relação aos filósofos, eu os respeito, porém não os adoro. Eu me coloco exatamente nessa perspectiva. Eu respeito o pensamento kantiano e o pensamento de muitos filósofos, mesmo aqueles que são mais, pensam de forma mais diferente, né, daquilo que eu me proponho a pensar. Eu os respeito, mas não os adoro. Eu acho que essa é a medida, não só para a filosofia, mas a medida que deve servir para tudo que a gente faz na vida. A gente deve respeitar as pessoas, a igreja, os pastores, as Sagradas Escrituras, né? Mas no que concerne a esse ambiente, adorar a Deus. No que concerne a filosofia, não adorar ninguém, né? Eu acho que os pensamentos filosóficos estão ali para serem discutidos. E só se constrói filosofia com discussão, com diálogo. Aliás, só se constrói vida com discussão, com diálogo. Então, toda vez que você vê alguém muito incisivo ali, muito preocupado e insistente em te convencer de que ele está certo, desconfie dele, porque pode ser a morte do teu pensamento, né? É isso. Muito obrigada. Zimara, muito obrigado. Realmente foi assim, um momento ímpar aqui para a gente. Você colocar essas questões e falar sobre esses assuntos assim com tamanha clareza. E eu tenho certeza que o ouvinte está saciado, né? Num aspecto, no outro ele está com muitas dúvidas, e isso é bom, né? Você gera uma inquietação. E nós vamos encerrar o nosso Papo de Crente hoje ouvindo a última canção. Nós agradecemos a todos pela companhia, pela audiência, e esperamos mesmo que tenha sido muito proveitoso para você, que a reflexão possa continuar. Então vamos ouvir com Nelson Bomica e Jorge Heder, Prontos para a Adoração. Tenham todos um bom dia. Estamos juntos, prontos para a adoração, que vem de dentro, vem